E hoje a reportagem da Rádio Montanhesa veio aqui, no Parque do Cristo. Muita gente fala que o parque é só a estrutura lá em cima, mas não é não. E a gente está aqui hoje com a Carol e com o Rodrigo. Eles vão conversar com a gente, trazer aí dúvidas, tirar dúvidas da gente, né, de tudo relacionado ao Parque do Cristo. Lembrando que o Parque do Cristo está de aniversário, são 22 anos, tá certo? Mas a gente vai conversar sobre isso no decorrer dessa reportagem. O Parque do Cristo é uma área muito grande, né? E as pessoas costumam associar o parque ao Cristo, né? Na verdade, é muito mais do que isso. Hoje tem diversos projetos sendo realizados no Parque do Cristo. Então, a gente tem um formulário de solicitação, né, de agendamento de visita, em que a pessoa pode agendar com a gente vai ver esse formulário, vai dar uma resposta sobre a possibilidade da data que a pessoa vai solicitar, o número de pessoas. A gente tem feito agendamentos para grupos no momento, a gente está pensando mais em incentivar essa visitação para grupos, então a gente recebe muitas escolas, a gente recebe também as comunidades, principalmente as comunidades que moram aqui, né, ao lado, nos limites do parque, principalmente Bom Jesus e Bela Vista, tem feito visitas aqui para conhecer o parque, né? Afinal, eles são vizinhos do parque, também nossos parceiros nessa implantação. Então, basicamente é isso, é preencher um formulário, solicitar a visitação com a data, o horário e a gente dá esse retorno. Bem, está com a gente aqui o Rodrigo. E, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho pela sua experiência aqui no Parque do Cristo, porque é importante as pessoas de Viçosa conhecer o parque. Importante que as pessoas conheçam o parque, porque o parque é de todos, né? É um parque municipal, é Parque Natural Municipal do Cristo Redentor, né? É uma área que é de toda a população viçosense. Então, assim, a importância da população viçosense conhecer o parque, porque o parque é uma área de todos, né? De todos nós, né? Cidadãos e cidadãs viçosenses. E a gente vem, inclusive, fazendo esse trabalho de implementação do plano de manejo para que torne essa área uma área, um espaço de lazer, né? Para que possa acontecer educação ambiental, para que possa ter a pesquisa nessa área, porque a gente está dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, né? Por mais que seja uma área pública, uma área aberta, mas é uma área que existe toda, é um conjunto de normas do que pode e o que não pode ser feito dentro do parque. Então, assim, a gente, né, quer receber as pessoas, mas por enquanto a gente está nesse momento, né, um pouco frágil ainda por conta da falta de uma infraestrutura adequada para receber esses visitantes. Atualmente no parque a gente tem 3 circuitos, né? A gente tem, vamos dizer, um circuito curto, um circuito médio e um circuito longo, né? Então, dependendo da turma, dos visitantes, assim, normalmente os graus, né, de visitação desse espaço não é uma trilha difícil, é uma trilha fácil. Então a gente tem um circuito mais curto, quando as pessoas não têm um tempo, né, hábil para poder visitar toda a área do parque. São circuitos que elas vão desde de 300 a 500 metros ao circuito maior, que ele tem cerca de 1,5 km, assim, ida e volta, que a gente passa por toda a área de recuperação, chegando até a área de preservação, que é um resquício de mata, né? É um fragmento florestal que tem presente no parque. E hoje, o que é que você preparou para a nossa equipe, né? Hoje será a trilha maior, a média ou a pequena? A gente preparou com vocês hoje, a gente vai fazer essa trilha, esse circuito mais longo, que a gente vai passar por todas essas áreas que estão em processo de recuperação, chegando até na parte final da trilha, onde é a parte de preservação, é a área de mata, e que lá é o exemplo do que a gente quer fazer em todo o restante da área que está nesse processo de recuperação. Pois é, pessoal, vamos lá. Começa aqui próximo à escola, né? E essa começa por aqui, as outras começam por onde? Aqui a gente está na entrada do parque, né? Então, assim, essa parte mais baixa aqui, que é próximo da Escola Doutor Januário, é a entrada do Parque Natural Municipal do Cristo Redentor, onde a gente recebe os visitantes por aqui, e aqui a gente vai adentrando na parte interna do parque, né? E a gente segue por um circuito curto, ou a gente tem a opção de subir para pegar o circuito mais longo. Ela é tão, por mais que a gente não tenha, né, a total acessibilidade, ela é uma trilha tão tranquila que a gente já teve visitantes de 2 a 80 anos aqui. Então a gente está chegando aqui nessa estrutura, né, que vai pegar aqui essa parte maior do circuito, é isso?
Isso, a gente vai subir aqui por essa escada que dá acesso nessa parte alta ali ao setor Santa. Inclusive a gente vai passar por essa área que foi a primeira área de plantio que a gente fez aqui no parque, né, a partir do momento que a gente assumiu a gestão do parque, que foi um plantio realizado no ano passado junto com os estudantes da Escola Doutor Januário no Dia da Árvore. Então a gente vai ver pelas imagens aí que a gente já tem uma área com árvores já bem desenvolvidas, a gente consegue ver uma presença de pássaros, de outros animais, né, nessa área aqui. E é um espaço assim que para a gente superou as nossas expectativas, porque era uma área que estava com um processo de degradação bem avançado, mas com as técnicas corretas, com o plantio feito de uma forma correta, a gente pode observar, né, o desenvolvimento dessas espécies num curto espaço de tempo. A escolha das espécies para plantio dentro da unidade de conservação, ela segue uma lógica. Por exemplo, a gente não pode ter o plantio de espécies exóticas dentro do parque, né? Isso faz parte da legislação que rege, né, uma unidade de conservação. Então foi feito todo um trabalho a partir das equipes técnicas que são responsáveis pelo PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental, identificar as espécies nativas da Mata Atlântica com ocorrência na microrregião de Viçosa. Então, a partir disso, a gente chegou numa lista de espécies e, em parceria com o IEF, a gente conseguiu essas mudas, que a gente vem utilizando para plantar nessa parte de recuperação do parque. A zona urbana está aqui, né, a alguns passos da entrada do parque. Isso, ele é um parque urbano, né, uma área completamente dentro da zona urbana hoje, né? Diferente do passado, né? A gente pode até falar um pouco da história. Essa paisagem aqui, como toda paisagem, tem uma história, né? E a história que essa paisagem nos conta é que isso aqui era uma fazenda no passado. O primeiro registro que a gente tem dessa área de imóveis de Viçosa, datado de 1926, constando que aqui era uma fazenda, que havia cultura, havia pasto e havia também uma capoeira, que é a forma como as pessoas se referem a esses fragmentos de mata. Esse registro de 1926 foi o primeiro registro. Não significa que essa fazenda não fosse mais antiga, né? Porque costuma-se as pessoas registrarem depois, né, os imóveis. Então, a gente pode pensar que foram 100 anos de degradação no mínimo, né? Tanto o Cristo quanto a estátua de Nossa Senhora foram construídos por uma comissão particular, não tem relação com o poder público, né? Um senhor chamado Manuel Pontes, muitos viçosenses conhecem o seu Manuel. O seu Manuel criou uma comissão em 1996 para iniciar a construção do Cristo Redentor. O Cristo foi inaugurado no ano 2000. Em seguida, em 2001, ele criou uma outra comissão e construiu a estátua de Nossa Senhora Aparecida, que foi inaugurada em 2002. E o interessante dessa história, né, que a gente reforça tanto, né, que o Cristo é público, né, e o Cristo é da população de Viçosa, não só o parque, né, o parque é um parque público, mas o Cristo especialmente foi construído com o dinheiro da população, porque essa comissão que o Samuel criou, ela arrecadava dinheiro da população para a construção do Cristo. Quantas pessoas trabalham com vocês? Olha, a gente tem uma equipe multidisciplinar que vem trabalhando nesse projeto do Parque do Cristo. Então aqui, enquanto operacional, atualmente a gente tem 8 funcionários de campo, né, que trabalham nas diversas frentes aqui na parte de recuperação e de plantio. A gente também tem 2 vigilantes que se revezam assim para tanto vigiar o parque, né, a sede administrativa, mas principalmente para vigiar o Parque do Fogo, porque eles são brigadistas, né, são pessoas aptas a poderem fazer um combate ao incêndio, que esse é um dos grandes problemas que a gente tem aqui no parque, são os incêndios criminosos principalmente.
E para além dessa equipe de campo, a gente tem toda uma equipe técnica, que vem trabalhando aí, são arquitetos, são engenheiros, são historiadores, geógrafos. Então, assim, tem equipe de arquitetura, equipe de uso público, equipe de comunicação, tem equipe de educação ambiental, tem equipe de recuperação de áreas degradadas, equipe de recuperação ambiental. Então, assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar que vem trabalhando, né, no projeto do Parque do Cristo para fazer com que o plano de manejo do parque seja implementado. A gente vê aqui que tem uma placa, né, de proibida as visitas ao Cristo Redentor, ou seja, a estrutura do Cristo Redentor. Ô, Carol, né, qual o motivo? Então, dentro dessas atividades, né, e da implementação do plano de manejo, a gente sentiu, nessas conversas com a comunidade, a gente sentiu que o maior interesse das pessoas era que o Cristo Redentor fosse a primeira estrutura a ser recuperada para visitação. Então, houve uma preocupação da nossa equipe em entender qual o estado de conservação em que o Cristo se encontrava quando a gente chegou aqui, né, lá em 2021. Então, foi contratada, né, uma equipe de engenharia civil, inclusive de professores da UFV, que fez um estudo aprofundado, né, sobre as condições de conservação da estrutura. Então, a gente tem um laudo técnico, né, totalmente fundamentado, utilizando equipamentos, né, todos os equipamentos necessários para entender como que estava essa estrutura, como estava a conservação. E foi observado que algumas placas de concreto, tanto do braço do Cristo quanto das mãos, estavam se desprendendo, já se desprenderam, né? Então, felizmente, não aconteceu nada com ninguém, né? Ainda não. Espero que não aconteça, mas foi recomendada a interdição imediata do monumento do Cristo. Então, existe essa diferença. O parque é aberto ao público, mas o monumento do Cristo, especificamente a estátua, ela está interditada para o uso. Durante, né, o percurso até aqui, a gente tem visto diversos, né, buracos como esse, sempre com uma numeração. O que será ou que já são essas estruturas? Então a gente está aqui numa parte da área que foi a primeira etapa, vamos dizer assim, do projeto de recuperação de áreas degradadas e de recuperação ambiental, de plantio. E a gente chama de caixas secas, né? São estruturas que elas são utilizadas tanto para contenção de água quanto de sedimentos. Então aqui dentro do parque a gente tem 3 técnicas, né, que a gente tem utilizado para contenção da água, de chuva e de sedimentos, que elas são basicamente essas caixas secas, que a gente tem no total 23 caixas secas aqui no parque. Os terraços, que são algumas pequenas valetas que a gente vai ver um pouco mais à frente, que a gente tem no total 3.000 metros de terraços abertos. E também tem umas estruturas que a gente chama de paliçadas, que essas estruturas elas são feitas em áreas que estão com processo de erosão mais avançada, né, com sulcos, né. Nessas estruturas a gente já conseguiu reter e segurar aqui no parque cerca de 8 milhões de litros d'água nessas estruturas e mais ou menos uns 150 metros cúbicos de sedimento, né. Esse sedimento ele vai descendo por conta da falta de vegetação, né? E consequentemente esse sedimento desce carreado pela água. E quando não tinha essas estruturas, tem os relatos tanto da escola vizinha ao Parque Dr. Januário, quanto da própria prefeitura, que toda essa água e todo esse sedimento, vou dizer popularmente, essa lama, descia para a cidade, descia para a porta da escola, para a porta da prefeitura, entupia as redes pluviais, causava problemas de assoreamento no córrego da Conceição aqui embaixo. Então, a partir do momento que a gente implementou essas técnicas, não desce mais sedimentos para a escola, esses problemas acabaram. É incrível, né? É lógico que eu acho que isso faz parte de um trabalho de equipe, né? Um trabalho minucioso que tem sido feito aqui, de acompanhamento, né? E monitoramento desse plantio, não só do plantio, mas também de como essa área vem se recuperando, que faz com que realmente a taxa de mortalidade dessas árvores plantadas seja muito baixa. O parque ele tem, no total, a gente tem cerca de 12,5 hectares de área. Desses 12,5 hectares, a gente tem cerca de 3 hectares que é um remanescente florestal e o restante da área, toda a área que está num processo de recuperação ambiental, né? Então são áreas que têm esse processo avançado de degradação, como a gente viu no histórico ambiental do parque, assim, a gente
é um processo de antropização com mais de 100 anos, né, que tem sido esse desafio, mas que a gente tem, né, trabalhado com muito êxito na recuperação dessas áreas a partir das técnicas e das metodologias que a gente tem utilizado aqui para a recuperação de áreas degradadas. Então, assim, essa trilha segue, né, até aquele final, até aquela mata. Então, assim, é importante frisar isso porque muita gente acha que o parque é só o Cristo, né? E o parque, na verdade, o Cristo, ele é só um elemento que tem dentro do parque. Então o parque ele tem essa área de 12,5 hectares, né, que proporciona, né, espaços para poder fazer uma trilha, né, áreas para poder fazer um piquenique, um lazer, mesmo que a gente esteja no processo de implementação dessas infraestruturas ainda, né? Então quando a gente chega nesse momento da trilha, né, que tem uma sombra, a gente não precisa nem dizer nada. As pessoas por si só elas já sentem essa diferença do clima, né, já sente essa diferença da temperatura. Então assim, isso já traz uma reflexão instintivamente assim de o quão importante as árvores são, não só para essa questão, né, climática, assim, não só para essa questão do corpo, né, da temperatura corporal, mas para uma reflexão muito mais profunda assim do papel das árvores, né, relativamente mais agradável, né, que a gente ouve menos os ruídos da cidade e é um espaço, né, que é a área de preservação do parque, né, por ser a área onde tem esse fragmento florestal ainda preservado, né. Uns estudos apontam que uma área regenerada, né, uma área recuperada, ela nunca se recupera totalmente, principalmente para a fauna. Em grande parte ela não retorna. Então, se a gente acha que a gente pode destruir uma floresta e depois replantá-la, né, e que é a mesma coisa, não é. É bastante diferente, né? A dinâmica muda, o equilíbrio muda completamente e a gente pode não ter o retorno de grande parte dessa fauna. Principalmente num espaço como esse, né? Você mesmo mencionou, né, Alan? A gente está no centro urbano, então a gente está num fragmento, né, de área verde dentro da cidade. A gente tem poucas conexões aqui, né? A intenção a gente tem um zoneamento no parque, a intenção do zoneamento é também entender e delimitar uma área de amortecimento. Então essa área de amortecimento no entorno do parque foi feita pensando nisso, na conexão de fragmentos de mata, para que esses animais consigam, né, circular. Por ser praticamente uma ilha aqui, quais tipos de animais vocês já viram e é possível ver aqui? Aqui atualmente a gente, por mais, né, que você frisou bem que aqui é uma ilha de vegetação cercada pela cidade, mas aqui a gente encontra uma quantidade expressiva da avifauna. A gente tem uma quantidade de pássaros, né? Inclusive a gente tem feito, para vocês que quiserem seguir nas nossas redes sociais, a gente tem um quadro que é a fauna do parque, né? A fauna e flora, no qual a gente tem dado esses destaques. E a gente tem apresentado a cada semana essas espécies que a gente tem encontrado. Então, por exemplo, aqui a gente já identificou algumas espécies de pica-pás, algumas espécies de psitacídeos, espécies de gavião. Então, assim, a gente já tem um levantamento prévio de mais ou menos umas 20 espécies de aves que ou moram ou frequentam o Parque do Cristo, né? Para além de algumas outras espécies como seriema, como saracura, algumas espécies de répteis também a gente tem encontrado no parque. A gente não tem ainda vamos dizer assim, animais de grande porte, exatamente por a gente ser uma área pequena e ela está cercada pela cidade. Então esses animais de grande porte eles acabam se refugiando em outras áreas, né, mais preservadas. Só que com essa recuperação do parque, com o plantio dessas espécies, principalmente essas espécies frutíferas que atraem, né, os animais, que eu posso citar a palmeira jussara, que eu posso citar o gerivá, a pitanga, que são espécies frutíferas que atraem a fauna. Então a gente tem uma expectativa muito grande que com o desenvolvimento dessas árvores, dessas espécies florestais e com a produção de frutos, consequentemente os animais vão querer se refugiar e buscar, né, o Parque do Cristo para poder se alimentar e eventualmente fazer morada por aqui também. Ponto importante, né, que está ligado, relacionado diretamente ao que o Rodrigo está falando,
que na verdade é uma ameaça que a gente tem aqui dentro do parque, que são os animais domésticos, né? O parque não é cercado. A nossa intenção, né, o maior desejo nosso é que esse parque nunca seja cercado, que a gente pudesse fazer o parque crescer, né, o parque ser frequentado pelas pessoas sem que a gente cercasse esse parque, exatamente porque é público e a gente entende que as grades comunicam, né, outra coisa que não a inserção da comunidade. Então a gente tem essa intenção de não cercar. A gente não sabe se vai ser possível por conta até dessas ameaças, né? Então as pessoas ainda não sabem muito bem. A gente está inserindo placas no parque agora avisando, né, que é proibido frequentar o parque com animais domésticos, então cachorros, gatos ou qualquer animal doméstico, né, cavalo, bois, vacas, não podem ter acesso ao parque, exatamente porque essa questão da conservação ela é prejudicada. Então a gente teve, por exemplo, um exemplo de uma corujinha que foi encontrada no parque. Esse caso está até contado, essa coruja, na verdade, ela está até nessa série de fauna que está na nossa rede social. Essa coruja foi encontrada viva, né, e depois a gente viu que ela tinha sido predada, provavelmente por um cachorro. A gente vê que os cachorros estão entrando no parque, às vezes desacompanhados, mas às vezes com os próprios donos, né, que muitas vezes não estão informados. Então, dentro de uma unidade de conservação da natureza de proteção integral, não pode ter a entrada de animais domésticos. Então, isso é uma questão que a gente gostaria de frisar também, né, para que as pessoas se informassem. E também a gente está nesse período de inserir essas placas com esses avisos, né, do que é proibido dentro de uma unidade de conservação. E a gente está aqui disposto, né, a explicar os motivos dessas proibições para as pessoas. Tem um pessoal trabalhando aqui, o que é que eles estão fazendo? Então, aqui a turma de campo está, né, preparando essa nova área de plantio. Então a gente está desenvolvendo aqui todas as técnicas que foram feitas naquela área anterior que a gente mostrou, né? A gente está fazendo toda essa parte de recuperação das áreas a partir das técnicas de terraços, de paliçadas e de caixas secas, né, que também a gente fez já um manejo das espécies exóticas, né, que existem dentro do parque, como o sansão do campo, uma espécie de bambu que ela é uma espécie exótica e que ela é extremamente invasora. Então a gente tem feito todo esse manejo dessa área e agora a gente está nessa etapa de preparação do solo, de adubação do solo, abertura das coroas e dos berços para que a gente possa em breve estar fazendo o plantio nessa área aqui também, aumentando essa área de recuperação. A gente tem aquela área anterior, que foram 3 hectares de área recuperada, então a gente tem essa área aqui que são 2,5 hectares que está nesse processo de recuperação. E aqui é importante frisar porque um dos objetivos de uma unidade de conservação de proteção integral é fomentar a pesquisa. Então essa área aqui a gente vai desenvolver uma técnica, né, diferente de plantio, né, que é uma técnica que consiste na muvuca de sementes, né. Naquela outra área a gente plantou as mudas. Então nessa área aqui a gente vai desenvolver esse plantio a partir das sementes das mesmas espécies que foram plantadas na área anterior. Então é todo um trabalho que tem sido feito através das redes de coletores e coletoras de sementes que tem no sul e sudeste, nas regiões do bioma Mata Atlântica, para que a gente possa, através dessas sementes, fazer esse plantio e observar esse desenvolvimento do plantio, tanto com sementes e mudas, para a gente tentar identificar aqui dentro do parque qual que é a melhor técnica para recuperação de área e que a gente consiga estar desenvolvendo essas técnicas, porque a gente ainda tem mais alguns hectares de área para recuperar, né? O programa de recuperação ambiental ele tem a previsão de fazer essas intervenções de plantio nos próximos 4 anos. A gente está no 2º ano de plantio e o nosso objetivo é que em breve, né, o Parque do Cristo se transforme numa área verde, que tenha floresta, que tenha sombra e fique num espaço mais agradável para todos os visitantes virem aqui conhecer, como esse espaço que a gente está agora, né, que é esse fragmento florestal, essa parte de mata que a gente tem no parque agora, que vocês aí na tela não vão dar para sentir, mas aqui a gente já está com um clima muito mais fresco, né, com uma temperatura muito mais amena, a gente ouve menos os ruídos da cidade, consegue ouvir mais o barulho da natureza, dos pássaros, né, e é esse clima e esse ambiente que a gente quer levar para toda a área do Parque do Cristo.